Bom, então, na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre testes de hipótese, e essa é a última parte da matéria, digamos assim, né? Não que hoje seja a última aula com conteúdo, né? Mas é que a gente já passou pela parte de probabilidade, que é a parte mais longa, né, em geral. Já falamos de variável aleatória, já falamos sobre independência, depois a gente passou brevemente sobre a parte de estatística descritiva, e aí terminamos intervalo de confiança na aula passada. E a partir de agora a gente vai ver só testes de hipótese, né? Até o final do curso. A gente vai ver vários testes de hipótese diferentes, tá? Para várias situações específicas. Então a aula de hoje é uma aula mais introdutória, em que eu vou falar só sobre um teste de hipótese, né? E nas próximas a gente vai falando sobre mais. Parecido com o que a gente falou, com o que a gente fez na parte de intervalos de confiança. Tá? A gente fez intervalos de confiança para média, para variância e desvio padrão, e a gente também fez para proporção. Né? E aqui agora, para teste de hipótese, a gente vai abordar alguns outros casos. Além de falar sobre esses casos, a gente ainda vai falar sobre análise de variância, sobre comparação em duas amostras, para você ver, por exemplo, se um grupo controle e um grupo de tratamento tem efeitos estatisticamente significativos, né, distintos um do outro. A gente também vai falar mais no finalzinho sobre regressão, né? Então a gente está terminando a matéria propriamente falando. Essa parte é uma parte mais longa, essa de teste de hipóteses. Bom, mas vamos ver com calma sobre o que essa parte da matéria trata. Então a gente tem vamos começar com algumas definições, né? Então, o objetivo dos testes de hipótese é decidir se uma hipótese sobre um parâmetro é válida ou não. Então, você tem um parâmetro lá, por exemplo, que representa, digamos, o efeito de um tratamento na cura de uma doença. Então, você aplica o tratamento à pessoa e você verifica se aquela pessoa foi curada ou não. Tá? E aí, então, uma hipótese seria que o seu tratamento, de fato, melhora as chances de cura daquele paciente. Entendeu? E aí você investigaria se em duas amostras, um grupo que é o grupo de controle e o grupo que recebeu o tratamento, se em média as mais pessoas se recuperaram no grupo do tratamento em contraste com o grupo de controle. Tá? Então, esse é só um exemplo. Você tem uma hipótese que é feita sobre um parâmetro e você verifica se aquela hipótese é válida ou não a partir de amostras. Então, só para fixar as ideias, a gente vai ter duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Tá? A hipótese nula é aquela hipótese, digamos assim, a hipótese mais básica, né, e a mais simples de toda. Na verdade, é aquela hipótese que você quer refutar, digamos assim, né, entre aspas. Por exemplo, se eu estiver tratando de uma doença, né, eu vou supor, na hipótese nula, que o meu tratamento não faz nenhuma diferença. Eu vou supor que eu vou supor que o tratamento não faz diferença nenhuma. Por exemplo, se eu tomar o percentual de pessoas recuperadas, eu vou dizer assim, o percentual de pessoas recuperadas no grupo de tratamento é o mesmo do que no grupo controle. Isso seria a hipótese nula. Enquanto que a hipótese alternativa é a hipótese contrária à hipótese nula. Né? Então, no caso, é a hipótese que se você refutar a hipótese nula, você vai concluir que a hipótese alternativa é verdadeira. Então, no caso, a hipótese nula, no caso do tratamento, né, seria que o grupo de tratamento e o grupo de controle tem o mesmo efeito, né, tem a mesma taxa de recuperação, enquanto que na hipótese alternativa, essa taxa ela é mais elevada no grupo de tratamento. Né? Então, é sempre assim, você começa com a hipótese nula que você quer refutar, e aí se a amostra te der informações suficientes, né, te der evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula, você vai concluir que vale, na verdade, a hipótese alternativa.
Então, é isso que está sendo dito aqui. É essa pergunta, né? A amostra fornece evidências suficientemente fortes contra H0? Então, se você rejeitar H0, acaba aceitando H1. Então, vamos ver um exemplo aqui um pouco mais palpável. Tá? Então, a gente vem tratando aqui já várias aulas sobre aquele exemplo do comprimento das pinças dos escorpiões. Né? Então, a gente tem uma hipótese. Supõe, então, H0, que é a média populacional do comprimento dessas pinças é de 52 milímetros. Tá? Então, essa é a hipótese inicial. Você está se perguntando, eu acredito, né, que a média do comprimento dessas pinças de escorpiões é igual a 52 milímetros. E aí, se você estiver errado, você vai concluir essa hipótese nula, né, o H0. Se você estiver errado, você vai concluir que, na verdade, a média é diferente desse valor de 52 milímetros. Tá? Bom, e aí como é que você pode usar uma amostra para investigar essas duas hipóteses, né? Para investigar qual dessas duas hipóteses parece ser mais razoável. Então, o que você pode fazer é um intervalo de confiança de 95%, digamos, né? Podia ser outro percentual, podia ser 98%, 99%, para mim. Por quê? Porque esse intervalo, né, é um daqueles 90%, a gente vai acreditar que é um daqueles 95% que contém Mi, né? Então, sabendo o que a gente está falando, a gente vai dizer esse intervalo tem 95% de chance de conter o Mi, tá? 95% de chance porque 95% das amostras vão conduzir a intervalos que contêm o Mi. Então, como essa probabilidade é bem grande, eu vou acreditar que o Mi está aqui dentro, né? Ou seja, então eu vou acreditar o seguinte, que Mi pertence ao intervalo de confiança de 46 e 98. Esses são os valores que a gente tinha obtido lá atrás, tá? 49,42. Então eu vou acreditar que Mi está aqui dentro. Bom, se Mi está aqui dentro, ele é um valor entre 46 e 49, tá? Com os decimais. Então, não me parece razoável a hipótese de que Mi é 52, né? Porque 52 não está no intervalo. Então, aí aqui vem o item 3, né? Como a gente confia que esse é um dos intervalos que contém Mi, a gente vai rejeitar o H0 em favor de H1, né? Porque o 52 não está dentro desse intervalo. E esse intervalo tem uma alta probabilidade de conter o verdadeiro valor de Mi. Como não contém o 52, então não faz muito sentido a minha hipótese H0. Tá? Tudo bem? E sobre outras hipóteses, né? Então eu tenho o seguinte, H0, aí eu posso pensar em outras hipóteses. E se eu tiver o H0 do tipo Mi igual a 48, contra H1, que é Mi diferente de 48. Tá? Aí você vai olhar, bom, 48 está dentro do intervalo. 48 pertence a um intervalo de confiança. Então, a gente não rejeita H0, tá? Porque ele é um dos valores possíveis, né, para mim. Tá bom? Da mesma forma, se a gente tivesse o H0, Mi igual a 49, a gente também não rejeitaria, porque 49 também está dentro desse intervalo. Tá? Então, nota o seguinte, o intervalo de confiança, dentro dele, ele medir, fora do intervalo de confiança, estão valores pouco plausíveis, né, para o parâmetro, né, pouco plausíveis para mim. Então, são esses valores que a gente vai rejeitar, é para esses valores que eu vou rejeitar H0. Tá? Enquanto que, se o H0 tiver um valor dentro do meu intervalo, eu não vou rejeitar. Tá? Então, uma pergunta seria, qual é a decisão para Mi igual a 49? E aqui deveria ser Mi igual a 48. Tá? Então, nota o seguinte, se eu fizesse essas duas hipóteses aqui, né, H0 igual a 49 ou H0 igual a 48, eu não rejeitaria H0. Tá? Então, qual seria a minha decisão? Um Mi é igual a 49, um Mi é igual a 48, ou Mi é igual a um outro valor lá dentro. Tá? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Para dizer o seguinte, que a amostra ela não fornece evidências suficientemente fortes
contra 40, μ igual a 48, ou contra μ igual a 49, aqui deveria ser uma aspa que ficou assim em cima do ar. Tá? Então, a amostra não fornece evidências suficientemente fortes contra μ igual a 48, né? E nem suficientemente fortes contra μ igual a 49. Tá? Só que a amostra também não fornece evidências suficientemente fortes a favor do μ igual a 48, ou a favor do μ igual a 49. A gente vai ver mais adiante que o máximo que a gente pode ter é evidência ou forte ou fraca, né, com respeito a H1. Então vamos ver Professor, as hipóteses. Oi, pode falar. eu não fui muito claro sobre a hipótese nula, né? Porque, por exemplo, quando a gente não rejeita a hipótese nula, né? O que isso significa, sabe? Tá. Não rejeitar a hipótese nula significa que a hipótese nula deve ser verdadeira. Simplesmente isso. Em termos, assim, isso em resumo, né? Não rejeitar H0 significa concluir que H0 deve ser verdade. Tá? Mas aí a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando está falando isso. Né? A gente rejeita H0 num intervalo que tem probabilidade 5%, né? No intervalo, porque seria se estiver fora do intervalo de confiança. Então, você só vai rejeitar, acho que isso vai ficar um pouco mais claro lá na frente, né? Você só vai rejeitar H0 se você observar um valor pouquíssimo provável para o x barra, no caso desse exemplo que eu vou fazer sobre o μ, né? Se você só vai rejeitar se você observar um valor muito pouco plausível para x barra. Tá? Então, é nesse sentido. Então, para ser muito pouco plausível com respeito ao x barra, né? O que você está fazendo é o seguinte, deixa eu esboçar aqui, que eu acho que vai dar uma ideia melhor. Mas a gente vai falar com mais calma lá na frente. Então, ó, vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar o μ, o valor do μ igual a μ0, que é o μ da hipótese nula. Esse μ0 igual a 52. Tá? Então, aqui eu vou supor que H0 é verdade. Supondo que H0 é verdade, aí o que eu vou fazer? Eu vou ter x barra, tá? Vai ter distribuição aproximadamente normal, assumindo o n grande, tá? Em que a média do x barra é a mesma média do μ. É o mesmo valor de μ. Só que se eu supor H0, o meu μ é 52. Então a média vai ser 52. E a variância, aqui eu não vou me preocupar com ela agora, tá? A variância vai dar sigma 2 dividido por n, mas a gente não vai olhar isso agora, só para ter uma intuição. Então, olha, essa curva daqui é a curva para x barra, tá? Supondo H0 verdade. Porque se eu supor H0 verdade, né, eu tenho o quê? Eu tenho que essa curva está centrada no μ0 igual a 52. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Agora, quando eu olhar o meu intervalo de confiança, ele está associado a uma confiança de 95%, né? Eu também posso fazer da seguinte forma. Eu posso definir e dizer assim, olha, essa aqui é a minha distribuição do x barra, supondo que o μ0 é igual a 52, aí o que acontece se eu observar o meu x barrinha na amostra, observar um x barrinha aqui, bem fora, tipo, sei lá, igual a 70. Essa suposição aqui foi arbitrária, né? Ela veio da minha hipótese nula. Então, se eu observar um x barra que esteja muito fora do centro, então eu tenho evidências contra, né? Então, por exemplo, vou botar aqui x barra foi igual a 70, então eu tenho evidências contra o H0, que me diz que o μ deve ser 52. Tá? Então, vai depender. É claro que se o valor que eu observei na amostra estiver muito fora do 52, e aí o que vai definir muito fora? O que vai definir muito fora é a cauda da distribuição. Né?
Aí o que eu posso fazer? Eu posso definir, e é isso que a gente vai ver lá na frente, né? Definir uma região crítica aqui e dizer, olha, eu vou considerar muito, muito fora da realidade valores de x barra que acumulam probabilidade de, digamos, 5%. Então, aqui vai ter 2,5% e aqui 2,5%. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso calcular quem é essa região crítica aqui, né? Quem são esses limites daqui do intervalo. E eu vou concluir o seguinte, eu vou dizer, bom, então se eu estiver fora desse intervalo, né, ou se o valor de x barra que eu observei foi fora desse intervalo aqui, então eu concluo que é muito pouco provável aquele valor de x barra. Tá bom? Então, essa que é a noção. A gente vai ver isso com calma lá na frente, mas é nesse sentido que tem evidências fortes, você pode ter evidências fortes contra H0 ou não tão fortes assim. Então, se eu observar um x barra aqui muito na cauda, a evidência vai ser muito forte contra H0, e aí eu vou rejeitar H0 e vou concluir, por exemplo, que o Mi é diferente de 52. Tá? Se eu achar um x barra aqui, eu ainda assim vou rejeitar H0 com um grau de evidência não tão forte, mas ainda assim forte o suficiente para rejeitar, porque eu defini que eu vou rejeitar se acontecer se cair numa região de 5% de probabilidade. Enquanto que se o meu valor observado de x barra cair aqui, aí eu não tenho evidência forte o suficiente contra a hipótese de que mi zero de que é 52, tá bom? A média populacional. Então, essa é a ideia. A ideia é a seguinte, eu vou supor, né, uma informação sobre a minha distribuição de x barra. Né? Aqui, por que x barra? Porque eu quero olhar para mim. Então, se eu quero olhar para mim, eu vou olhar uma estimativa na amostra que tem a ver com mi, que no caso é o x barra. E aí eu fixo aqui, né, a minha média. Isso vai me dar uma curva de distribuição para x barra. E aí eu vou olhar qual o x barra que eu observei. Tá? Aí a ideia é a seguinte, supondo mi zero igual a 52, se o x barra cai aqui, por exemplo, então aconteceu um evento pouco provável, né? Aconteceu algo muito improvável. Então é porque a minha hipótese deve estar errada. Porque eu supus uma coisa e estou trabalhando com aquilo sendo verdade, acontece alguma coisa muito rara. Então a minha suposição deve ser errada. Não sei se fez mais sentido. Fez sim, professor. Obrigada. Deu para entender, sim. Obrigada. De nada. Mas a gente vai ver isso com mais calma aqui na frente, tá? Então vamos ver como é que eu faço para elaborar as hipóteses. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Então vamos ver algumas hipóteses. No caso, a gente estava falando antes, né? A minha hipótese era do tipo mi igual a 52. Tá? Então, em geral, a gente vai ter um parâmetro qualquer θ, tá? E esse θ pode ser qualquer coisa. No meu caso anterior era mi, mas eu podia ser, ao invés de θ, podia ser sigma 2, que a gente já viu como faz intervalos de confiança. Podia ser P, que era a probabilidade, que é a proporção populacional, ou podia ser até outros parâmetros. Tá? Então, a gente vai nos concentrar, né, a gente vai se concentrar, no caso, em 3 pares de hipóteses. Ou a gente vai ter hipóteses do tipo H0, θ igual a θ0, contra H1, θ diferente de θ0, ou então a gente vai ter θ0 sendo a hipótese nula sendo igualdade e a alternativa sendo menor do que, ou a gente vai ter a hipótese nula de igualdade e a alternativa θ maior do que. Tá? Então, nota que aquela que a gente viu antes era algo desse tipo. Então, esse θ0 aqui é um valor numérico. No caso, aqui o θ era mi e o θ0 era 52. E aí, a minha hipótese alternativa era mi diferente de 52. Então, era uma hipótese desse tipo. Mas eu posso ter uma situação em que
a minha hipótese, a minha hipótese alternativa é unilateral, tá? Então, esse caso aqui, eu tenho uma hipótese alternativa bilateral. Bilateral. Tá? Aqui eu tenho uma hipótese alternativa unilateral. Tá? Deixa eu fazer assim. E aqui também. Um pouco aqui, unilateral. Tá? Por que unilateral? Porque aqui eu estou considerando só a desigualdade do lado esquerdo. E aqui eu estou considerando a desigualdade só do lado direito. Mas como assim, né? Talvez esse aqui seja mais fácil de entender, porque eu estou supondo, né, em H0 um valor, e se eu rejeitar H0, eu concluo por H1, né? Concluo que mi é diferente de 52. Você pode perguntar, tá, em que conclusão que quando eu rejeitar H0, eu vou concluir que, na verdade, o θ é menor do que θ0. Por que não incluir maior também? E se isso aqui não é verdade, a princípio pode ser diferente. Bom, isso aí está relacionado a vários fatores. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui atrás. Embaixo? Não, mas vamos fazer... Deixa eu ver se eu pego algum caso que já esteja aqui. Eu estava olhando um... Aqui, por exemplo. Não sei se dá para ver. Vou pegar aqui... dar um zoom. Então, nesse caso daqui, a gente tem o seguinte. Eu estou olhando aqui para a questão 2. Então, isso aqui é uma companhia, uma fabricante de tabaco, né, que anuncia que seus cigarros sem filtro mais vendidos contêm, no máximo, 40 miligramas de nicotina. Né? E aí você quer verificar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, o que você vai fazer? Então, sua primeira hipótese, né? Você vai primeiro definir Mi como sendo o nível médio de nicotina em todos os cigarros, né, produzidos pela companhia. Da empresa. Então, você vai definir Mi como nível médio de nicotina em todos os cigarros da empresa. E aí, a sua hipótese nula, que é a que você vai verificar se é verdade ou não, é de que esse nível médio de nicotina corresponde ao que o fabricante está dizendo, que é 40 miligramas. Tá? E a sua hipótese alternativa? Bom, você podia tomar uma hipótese alternativa do tipo, é diferente de 40. Tá? Só que nesse caso, a gente pode pensar o seguinte, bom, como o meu fabricante, ele não vai informar um valor de nicotina maior do que o valor real que ele está fabricando, né? Porque seria bem, sei lá, seria marketing reverso, né? Então, eu posso supor o seguinte, eu posso olhar só para a hipótese alternativa de que o Mi é maior do que 40. Porque eu vou dizer assim, olha, se a companhia de cigarro está mentindo, né? Ou seja, se a hipótese, se a suposição que ele está dizendo, né, não for verdade, é porque o Mi vai ser maior do que 40. Né? A empresa não estaria informando 40 miligramas, quando na verdade é, sei lá, 38. Né? Não faria isso. Então, nesse caso, eu posso considerar a minha hipótese como sendo unilateral à direita, né? Porque eu vou dizer assim, se eu rejeitar o H0, então eu vou concluir que, na verdade, o nível de nicotina é maior do que o informado pelo fabricante. Tá bom? Da mesma forma, você poderia pensar num exemplo ao contrário, em que você tem um H0 que é Mi igual a algum valor, tá? Poderia pensar, sei lá, em quantidade de açúcar numa porção de algum produto que você compra, digamos, sei lá, um refrigerante, tá? E aqui eu vou inventar, tá? Vou botar até um número qualquer. Então, você está dizendo que então, o fabricante do refrigerante diz que lá só tem 50 unidades de medida quaisquer
de açúcar naquele produto. Quando você vai testar, né, o que você vai dizer? Né? Se você concluir... não, essa aqui é a mesma coisa, né? O seu I vai ser maior do que 50 também. Sei lá, você pode pensar em alguma coisa positiva, digamos assim, quantidade de, sei lá, fibras, não sei, né, naquele produto, igual a 50. Então, se você concluir que não deve ser 50, porque deve ser menos. Então, seu Mi seria menor do que 50. Tá bom? Em geral, também, isso aqui, algo assim também pode ser feito para testagem de tratamento, né, em que você vai supor que se o tratamento ele de fato é eficaz, você espera que a proporção de recuperados seja maior. Então, você colocar em H1 a proporção menor também não vai fazer tanto sentido. Então, ele vem essa ideia de colocar só unilateral, né, na hipótese alternativa, vem daí. Tá? Vem de circunstâncias do tipo, quando eu vou rejeitar H0, então, obviamente, deve valer só de um lado, né? Hipótese alternativa. Tá bom? Então, essas são formas diferentes de você definir as suas hipóteses. Então, uma coisa que é importante notar é que a hipótese nula sempre tem igualdade. Né? Sempre tem igualdade. Tá? A gente vai ver por que isso vai acontecer, logo que a gente estiver falando sobre o procedimento. Bom, então vamos lá. Notando, né, que no caso acima, a gente acabou de falar, né, que a igualdade sempre está na hipótese nula. Então, se a gente admitir a hipótese nula verdadeira, ou seja, θ igual a θ0, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colher uma amostra e observar o valor da estatística de teste sobre H0. Tá? No caso em que a gente estava olhando para Mi, essa estatística de teste seria o x-bar. Tá? E aí, se o valor de x-bar, no caso, cai numa região pouco provável, que foi o caso que eu ilustrei aqui, né, em que a probabilidade de alfa que eu estou chamando, é aproximadamente zero, então H não deve ser verdade, H0 não deve ser verdade. E, portanto, rejeitamos H0 em favor de H1. Tá? Então, de novo, suponho H0, isso vai definir algumas regiões de pouca probabilidade para x-bar, e aí, se eu olhar o x-bar caindo numa dessas regiões de pouca probabilidade, é porque o valor de Mi que eu botei deve estar errado, não deve ser esse, deve ser outro. E aí você rejeitaria H0 em favor de H1. E aí, caso contrário, né, ou seja, caso o valor de x-bar não caia numa região de pouca probabilidade, a amostra não fornece evidências fortes o suficiente para rejeitar H0 em favor de H1. Deixa eu ver se eu passo para o teste... Deixa eu ver se eu falo dos tipos de erro antes ou... acho que é melhor falar antes. Então, vamos lá. Vamos falar do erro do tipo 1. Então, como eu estou fazendo esses testes, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que escolher... O meu teste vai dar dois resultados. Ou eu vou rejeitar H0, ou eu vou aceitar H0. Tá? Ou eu vou concluir que o H0 é falso, ou seja, concluir que H1 é verdade, ou o contrário, ou eu vou concluir que H0 é verdade ou H1 é falso. Então, eu posso cometer dois erros, né? Só tem dois erros que eu posso cometer. Então, aqui eu vou colocar minha conclusão. Eu vou concluir ou H0 é verdade, ou vou botar aqui H0 é verdade, ou H0 falso. Aqui está a minha conclusão. E aqui eu posso colocar aqui a verdade, né? Melhor, para não confundir, vou colocar aqui a realidade. Então, minha realidade
pode ser a seguinte, ou pode ser H0 verdade, ou H0 falso. Então, vamos ver o que é um erro, né, nesse caso. O que seria erro nesse caso? A gente tem o seguinte. Ops. Então, se eu tiver nessa primeira situação aqui, a minha conclusão é que H0 deve ser verdade e a realidade H0 é verdade. Então, ok, aqui eu não tenho erro. E nesse caso aqui, eu tenho a minha conclusão foi de que H0 deve ser verdadeiro, mas na realidade H0 é falso. Tá? Então, isso aqui é um erro. Aqui eu tenho H0 falso, eu concluo que H0 é falso, quando na verdade H0 é verdadeiro, então aqui também é um erro. E aqui é um acerto, porque eu concluí que H0 é falso e na realidade H0 é falso também. Então eu tenho dois tipos de erro. O erro do tipo 1 é rejeitar H0, ou seja, concluir que H0 é falso, dado que H0 é verdadeiro. Então esse é o erro do tipo 1. E o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 é concluir que H0 é verdade, quando na verdade H0 é falso. Tá? Então, quando eu estou fazendo esses tipos de teste, eu sempre tenho dois tipos de erro. Né? Ou eu concluo que H0 é falso, na verdade H0 é verdadeiro, ou então concluo que H0 é verdadeiro, quando na verdade H0 é falso. Tá? Então, o erro do tipo 1 é esse. E o erro do tipo 2 é o aceitar H0 quando H0 é falso. Então, aqui eu tenho o seguinte. O meu valor de alfa determina o quão extremo deve ser o valor da estatística de teste a fim de rejeitar H0. Então, ó, quem é alfa? Alfa é a probabilidade do erro do tipo 1. Então, vou escrever aqui, alfa é igual à probabilidade do erro do tipo 1. Tá? Mas o que significa o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 significa a probabilidade de a minha conclusão ser por H0 falso. Então, a minha conclusão é H0 falso quando eu rejeito H0. Tá? Bom, mas não é só isso, né? O erro do tipo 1 é eu rejeitar H0, ou seja, H0 ser falso, dado que H0 é verdade. Tá bom? Dado H0 é verdade. Então, esse é o valor alfa, né? Que significa nível de significância do teste. Bom, então, e é com isso que eu vou construir o meu teste de hipótese. Deixa eu avançar um pouquinho só para fazer a construção do teste. Eu acho que eu vou fazer bilateral primeiro, ou unilateral. Eu acho que eu posso fazer bilateral. Deixa eu ver como está feito aqui. Posso fazer pelo exemplo. Então tá, vamos fazer usando esse exemplo. Então é só porque eu acho que já tá muito geral por muito tempo. Então vamos fazer motivado pelo exemplo e aí eu vou explicando. Então, ó, vamos voltar para aquele exemplo lá do comprimento das pinças dos escorpiões, em que a gente tinha o seguinte. Mi era o comprimento médio das pinças dos escorpiões dessa espécie. Esse comprimento médio é populacional, tá? Então, você tem toda a população de escorpiões com uma certa média e você quer testar a afirmação de que, por exemplo, Mi igual a 45 contra Mi maior do que 45. Tá? Você quer testar, no caso, eu teria H0, Mi igual a 45,
E o meu H1, aqui no exemplo, eu estou fixando já que eu quero testar contra mi maior do que 45. Então, H0 mi igual a 45, H1 mi maior do que 45. Aí eu vou colocar os dados, né? Eu observei uma amostra de tamanho 10, meu x barra foi igual a 48,2 e S, que é o desvio padrão amostral, deu 1,708. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, agora eu vou começar com a estatística de teste. Tá? Então, supondo, deixa eu ver se tem aqui uma suposição de normalidade. Considere que a distribuição do comprimento das pinças desses escorpiões é normal mi sigma 2. Então, aqui eu estou considerando que a minha população é normal, com média mi e variância sigma 2. Então beleza. Então, o que eu posso fazer, né, para testar? Eu tenho meu alfa, que é o nível de significância. Então, aqui ele está dizendo, com alfa igual a 5%, então vou colocar aqui 5%, que é 0,05, igual a probabilidade do erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, supondo que H0 é verdade. Tá? Bom, aí como que eu vou... Então, primeiro, vamos escrever matematicamente o que significa H0 verdade. Então, essa aqui é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade significa mi igual a 45. Tá? Então, eu vou rejeitar H0, dado mi igual a 45. Tá? E agora falta definir matematicamente o que eu quero dizer por rejeitar H0. Então, vamos notar o seguinte, olha. Aqui a minha população era essa, x. Vou escrever... Posso colocar aqui. Essa é a minha suposição, que é normal, com média mi, sigma 2. Aí, se eu olhar para x barra, quem é a distribuição de x barra? A distribuição de x barra vai ser normal também, com a mesma média mi, só que a variância vai ficar dividido por n, né? A gente já vinha fazendo isso aqui há um bom tempo. Tendo que se a população é normal mi sigma 2, então a média amostral também vai ter distribuição normal, com média mi, e a variância vai ser sigma 2 sobre n, tá bom? E aí o que vai acontecer? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... agora eu vou dizer o que significa esse mi igual a 45, né? Então, se o mi é 45, é porque aqui eu tenho o valor de 45, aqui eu estou olhando para x barra, e aqui eu tenho a distribuição de x barra. Tá? Então, bom, aí o que eu vou ter que fazer? Agora eu estou fazendo tudo isso para definir o que é rejeitar H0. Então, isso aqui, essa curva, ela é válida sob H0. Tá? Por que sob H0? Porque sob H0 eu tenho que mi é 45. Então, o x barra está centrado em 45, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o que é rejeitar H0. Se eu rejeitar H0, é porque eu concluo que o mi é maior do que 45. Então, se eu observar um x barra aqui, faz sentido eu concluir que o mi deve ser maior do que 45? Não, né? Porque se o mi for maior do que 45, é porque o x barra tem que estar acima de 45, né? Da mesma forma, se o x barra estiver aqui ou aqui, eu também não vou poder concluir que o x barra... Eu não vou poder concluir que o mi é maior do que 45. Né?
porque o valor de x barra foi próximo ali, né? Por exemplo, você quer concluir que o mi é 45 e você observou x barra igual a 45,0001. Então, esse x barra não vai te dar evidência forte o suficiente de que mi não é 45. Então, você só vai ter evidência forte contra mi 45 se o valor de x barra que você observou estiver aqui, estiver na cauda à direita. Tá? E aí, é assim que eu vou definir a rejeição de H0. Eu vou rejeitar H0. Eu vou rejeitar H0 se eu observar x barra maior do que um certo valor. Tá bom? Dado mi igual a 45. E aqui eu vou colocar esse valor, que é... Bom, aí beleza. Agora eu tenho que definir quem é esse valor aqui, tá? Para eu poder concluir, né? Para eu poder fazer o teste e concluir se eu rejeito ou não rejeito H0. Então, tem que definir quem é o quê. Aí, como é que eu defino o quê? Nota que eu tenho 0,05, que era o meu nível de significância que eu comecei. Eu fui construindo aos pouquinhos, né? 0,05 é a probabilidade do erro do tipo 1, que é rejeitar H0 dado H0 verdade, que é rejeitar H0 dado mi igual a 45. E aí eu defini agora o que é rejeitar H0. É o x barra ser maior do que Q. Aí beleza, então concluí no fim do dia, né, que a probabilidade de x barra maior do que Q é 0,05, tá bom? Bom, aí eu tenho um pequeno problema. Qual o problema? O problema é que eu não sei o valor de sigma 2, né, para eu poder fazer a conta. Se eu soubesse o valor de sigma 2, seria fácil, né? Seria só fazer Q enorme. Então, eu teria o seguinte, ó, Q é aqui enorme. Ele vai ter que acumular 5% de probabilidade à direita, ou seja, 95% à esquerda. Então, o primeiro valor, 0,95. Quem é a média? Bom, aqui, dado que a média é 45, então, 45. E o desvio padrão? Ah, o desvio padrão é que é o problema, porque aqui no problema eu não sei o valor de sigma, né? E na vida real também não vou saber. Então tem esse pequeno problema, né? Você vai falar, putz, então estava quase, né? Se eu soubesse o valor de sigma, eu poderia saber quem era o valor de Q e aí definir minha região crítica, tá bom? Porque, e aí estava pronto o problema, concorda? Por quê? Uma vez que eu defini que eu vou rejeitar H0 se o x barra for maior do que Q, aí eu vou olhar a minha amostra e eu já tenho o valor de x barra que eu obtive. Então, dependendo do valor de Q, se esse x barra for maior do que Q, aí eu vou observar um x barra aqui e vou rejeitar. Se o x barra estiver à esquerda de Q, eu não vou rejeitar. Então, basta saber o valor de Q para terminar o teste. E aqui tem esse problema do sigma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me lembrar que eu posso usar a T de student. Então, deixa eu subir lá para poder mostrar para vocês aqui. Então, vou mostrar, eu vou me lembrar disso aqui. Então, importante. Eu sei que se eu fizer x barra menos 45 dividido por raiz de S2 sobre n, no caso n é igual a 10. Isso aqui, tá, vai ter distribuição T de student. Com n menos 1 graus de liberdade. Como meu n é igual a 10, então aqui vai ser 9. Tá? Tem T de student 9. Bom, na verdade, teria que ser assim, teria que ser x barra menos mi sobre raiz de S2 dividido por 10, tem que ter de student 10. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Sob H0, né, acho que eu posso deixar 45.
Vou deixar aqui 45. Tá. Deixa eu separar isso para cá. Então, aqui, sob H0, ou seja, se eu supor que H0 é verdade, isso vai ser a mesma coisa que x barra menos μ sobre raiz de S2 sobre N. Então, olha só que interessante. Se eu supuser que H0 é verdade, então x barra menos 45 sobre a raiz de S2 sobre 10 tem distribuição T de student. Tá? Então beleza. Nota que aqui, olha, eu estou supondo que o μ era 45. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa informação aqui de cima. Então isso é P de... Eu tinha x barra menos Q, então eu quero usar essa informação aqui, x barra menos 45 vai ser maior do que Q menos 45. O que eu estou fazendo é olhando para cá, subtraindo 45 dos dois lados. Então, P de x barra menos 45 maior do que Q menos 45. E agora eu vou dividir os dois lados por S2 sobre N. Desculpa, pela raiz de S2 sobre N. Tá? Então, essa probabilidade é a mesma dessa daqui, não fiz nada. Tá? Eu só fiz a mesma operação dos dois lados da desigualdade. Então, não alterei nada essa probabilidade. Isso aqui dado μ igual a 45. Então, dado μ igual a 45, eu já vou chamar isso aqui de T. Então, dado μ igual a 45, essa quantidade aqui, que é o T, tem distribuição, vou escrever assim, dado μ igual a 45, tem distribuição T com 9 graus de liberdade. Então, posso escrever P de T maior do que Q menos 45 sobre raiz de S2 sobre N, dado μ igual a 45. Tá? Então olha só o que acontece. Né? Eu já sei, então, que essa distribuição T, então eu vou botar onde T dado μ igual a 45, é melhor eu colocar na linha de baixo. Tem distribuição T de student. N menos 1 grau de liberdade, que é 9. Tá? Então beleza. Agora eu consigo terminar. Por quê? Porque é só eu pegar esses 0,05, né? E eu vou usar agora o quantio da T. Né? Então, esse Q menos 45 sobre raiz de S2 dividido por N, isso aqui é igual ao quantio da T, né? E aí eu vou e faço o meu desenho aqui. Só que agora eu tenho a T, né? Então a T está centrada em 0. Então, eu tenho que a probabilidade da T ser maior do que essa quantidade aqui é de 5%. Então aqui eu tenho 5%. E essa quantidade vai ser Q menos 45 dividido por raiz de S2 sobre N. Então, nota que essa quantidade aqui, à direita dela eu tenho 5% de probabilidade, então à esquerda eu tenho 95%. Então, aqui eu tenho 95%.
Tá? Então, essa quantidade aqui, como ela deixa 95% à esquerda na distribuição P-student, então ela equivale ao quantio 0,95, tá? Com quantos graus de liberdade? 9 graus de liberdade. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir lá no R e vou calcular quem é esse quantio. Então aqui eu vou fazer QT 0,95 e 9 graus. Então deu 1,83. Bom, aí agora eu consigo descobrir quem é o Q e fazer o teste, né? Vai ser o seguinte. Então eu tenho Q menos 45 sobre raiz de S2 sobre N igual a 1,83. Então isso aqui implica o seguinte, ó, Q menos 45 igual a 1,83 vezes raiz de S2 é S, né? Dividido pela raiz de N. Então, Q igual a 45 mais 1,83 vezes S sobre raiz de N. Já vou substituir, tá? O S é 1,708. Então, deixa eu voltar lá, por exemplo. O S é 1,708. E o N é 10. Então, aqui, eu já posso achar direto o meu valor de Q. 45 mais... 45 mais 1,83, que multiplica 1,708 dividido pela raiz quadrada de 10. Então, isso aqui vai me dar 45,988, né? Ou 99, se for arredondar para o mais próximo. Então, finalmente, ó, agora eu consegui obter o meu valor de Q, que define a região crítica, né? Então, a região onde eu vou rejeitar H0. Porque, se a gente for olhar aqui na conta, eu tinha definido que eu vou rejeitar H0 quando x barra for maior do que Q. Então, vou escrever isso. Então, eu vou rejeitar H0 se x barra for maior do que o Q, em que o valor de Q é 45,99. Tá? Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que esse valor de Q igual a 45,99, à direita desse valor, né, tem só 5% de probabilidade na curva de x barra. Ou seja, à direita de Q é muito improvável de você observar um valor de 5% quando mi é 45, né, quando vale essa curva para x barra. Então, se você observar o x barra à direita de Q, você vai concluir que está uma região pouco provável. Você vai concluir que é um absurdo, entre aspas, né? Que aconteceu algo extremamente improvável. Tá? Então, você rejeita H0. Então, como eu observei na amostra, x barra igual a 48,2, eu vou anotar aqui na amostra, observamos x barra igual a 48,2, tá? Que é maior do que Q, né?
Ou seja, a gente observou um x barra maior do que 45,99. Portanto, a gente rejeita H0. Tudo bem? Aí, rejeitar H0 significa o quê? Significa rejeitar que Mi é 45 e concluir que Mi é maior do que 45. Tá? Então, a conclusão é a seguinte. A conclusão é que a amostra forneceu evidências fortes o suficiente para rejeitar a hipótese de que Mi é 45, né, concluindo que devemos ter na verdade, Mi maior do que 45. Fez sentido, pessoal? Ficou muito bagunçado. A minha ideia agora seria só fazer mais alguns exemplos com vocês, né? E aí depois voltar para falar sobre essas definições aqui. Mas a gente acabou fazendo tudo isso que está aqui nesse exemplo, mas eu vou fazer mais alguns. Tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ninguém colocou mais nada no chat, mas tudo bem. Ficou alguma dúvida nesse procedimento? Ou foi devagar demais, ou tipo, passou muito rápido? Alguma passagem ficou esquisita? Talvez fazendo mais exemplos fique mais claro. Deixa eu fazer alguns exercícios com vocês. Professor, Oi. eu estou conseguindo acompanhar, que tem algumas coisas que preciso estudar mais, sabe? Mas é que não está sendo tão intuitivo assim, mas dá para acompanhar, dá para entender. Tá, beleza. Eu vou fazer mais alguns exemplos, e aí vamos ver se, talvez pela repetição, fique um pouco mais claro. Tá? Porque, em geral, é assim, essa parte é um pouquinho mais densa, né, de teste de hipótese, porque tem muita coisa acontecendo. E aí, eu acho que com o tempo a gente acaba pegando o procedimento. Deixa eu ver se resolvendo essa questão aqui, ela ajuda, porque ela é feita toda assim, com construções, né? Tipo, cada parte a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, vamos ver essa questão. Então, isso aqui foi da época que eu dei o curso lá em 2014, né, para biologia. Então, um dos exercícios da lista que eu passei para o pessoal na época foi o seguinte. Então, era assim, quando um indivíduo fuma, a nicotina que ele absorve é convertida em, não sei se eu copiei isso certo, cotinina, tá, que pode ser medida. Então, uma amostra de 40 fumantes tem um nível médio de cotinina de 172,5 ng por ml, tá? Talvez seja nanogramas, eu me arriscaria a dizer, mas não sei ao certo. E o desvio padrão S igual a 119,5 nanogramas por milímetro.
Então, vou anotar essas informações. Então, eu tenho, na minha amostra, eu obtive um x barrinha igual a 172,5, tá? Desvio padrão de 119,5. E aí eu quero um teste de hipótese com nível de confiança alfa igual a 5%, para verificar se o nível de cotinina no sangue das pessoas fumantes é igual a 200 nanogramas por ml ou se é maior do que isso. Então vamos escrever. Meu H0 é o nível médio de cotinina no sangue das pessoas fumantes é igual a isso. 200 nanogramas por ml. E o H1 seria aqui maior do que isso, né? Seria maior do que 200 nanogramas por ml. Tá bom? Então, aqui no caso, eu quero testar essas duas coisas, né? Eu quero testar se o nível de cotinina no sangue das pessoas fumantes é igual a esse valor ou se é maior, tá? Pode ser que... podia ser diferente também, mas aqui no caso, como é um exercício, a gente vai fazer só maior, tá? Então, a gente vai considerar, né, que o N é grande o suficiente. Na verdade, essa aproximação do slide 10 aqui correspondia ao TCL, né? Então, a gente supõe que N, que a amostra é de 40 fumantes, né? A gente vai considerar N suficientemente grande para aplicar o TCL. Então, a gente tem o seguinte, né? Primeira questão, qual é a hipótese nula e qual é a alternativa? Então, item A é esse, né? A hipótese nula é de que a média é 200. E a alternativa é de que a média é maior que 200. Então, beleza, já fiz a hipótese nula e já fiz a alternativa. Lembrando que a hipótese nula sempre é a hipótese da igualdade. Tá? Então, B. Qual é a estatística de teste? Bom, o que é a estatística de teste? A estatística de teste é essa estatística que eu vou usar. Então, no caso, eu vou cair na T de student, né? Então, a minha estatística de teste é essa T, que é definida como x barra menos 200 sobre... Aí, aqui vai dar raiz de S2 sobre N, eu vou colocar S sobre raiz de N já, tá bom? Então, essa é a minha estatística de teste. Aqui, talvez, eu devesse colocar mais uma pergunta. Eu vou colocar só como uma observação aqui. Tá? Vou colocar o seguinte. Sob H0, a estatística de teste tem distribuição qual é a distribuição da estatística de teste sobre H0? Se eu supuser que H0 é verdade, esse 200 que eu coloquei aqui fixo, ele vai se tornar μ, né? E aí eu vou ter x barra menos μ dividido por S sobre raiz de sigma. Então, isso aqui vai ter distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade, que no caso vai ser 39, tá? Porque o N é 40. Então, isso aqui é sobre H0. Se eu supuser H0, a estatística de teste tem distribuição T de student com 39 graus de liberdade. Tá? Então, item B está feito, né? Qual é a estatística de teste? A estatística de teste é essa. E eu também devo anotar qual é a distribuição da estatística de teste sobre H0. Então, item C. Qual é a região crítica? Né? O que é a região crítica? A região crítica
é a região na qual eu rejeito H0. Então, aqui no caso, eu vou rejeitar H0 quando? Eu vou definir assim, região crítica é RC, tá? É um conjunto de valores. A região crítica é o conjunto de valores aonde eu rejeito H0. Então, vou rejeitar H0 quando? Eu vou rejeitar H0 se o meu valor de x barra que eu observei na amostra for muito grande, né? For suficientemente maior do que 200. Tá? Então, se ele for maior do que um certo valor Q, então eu vou rejeitar H0. Tá? E aí o objetivo é exatamente determinar quem é esse valor de Q. Uma vez que eu tenho então, o valor de Q, eu comparo com o x barra que eu observei na amostra, né? E aí eu concluo se eu rejeito ou não rejeito H0, tá bom? Tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar o objetivo, né? Qual é a região crítica dessa forma, só que, bom, aí a região crítica não está totalmente definida, porque eu tenho que achar o valor de Q, então é o que eu vou fazer agora, tá? Então, como é que eu acho o valor de Q? Eu lembro lá que o meu alfa, que é o nível de significância, é de 5%. Esse nível de significância significa a probabilidade de rejeitar H0 dado... Deixa eu... Só para não avançar muito. O alfa é a probabilidade do erro do tipo 1. E o erro do tipo 1 é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdadeiro. Então, é a probabilidade de rejeitar H0 é o x barra pertencer à região crítica, né? Ou seja, o x barra ser maior do que Q. Dado H0 significa o quê? Dado H0 significa dado μ igual a 200. Então, olha só, eu já vi que a minha estatística de teste sob H0 tem distribuição T de student. Então, para conseguir calcular esse quantio aqui, eu vou precisar recair na minha T de student, né? Porque essa estatística de teste aqui é que eu sei a distribuição dela, né? O x barra eu não vou conseguir fazer direto, porque a distribuição de x barra vai depender de sigma2 que eu desconheço. Então, ó, eu vou fazer um algebrismo de tal forma que do lado esquerdo apareça a estatística de teste. Então, para isso, eu tenho que fazer x barra menos 200. E aí, lembrando, né, se eu fiz do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito também. E agora eu vou dividir por S sobre raiz de N. Então, o que eu fiz do lado esquerdo, eu também faço do lado direito. Tá? E eu mantenho a minha informação de que μ é igual a 200. Tá? Então, olha, sob H0, ou seja, supondo que μ é igual a 200, a estatística de teste tem distribuição T de student com 39 graus. Então, aqui eu posso colocar, esse cara vai ser a minha estatística de teste. Então, eu tenho P de T maior do que Q menos 200, dividido por S sobre raiz de N, dado μ igual a 200. Isso aqui tem distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade. Então, eu posso escrever, né? T, dado que μ é 200, tem distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade. Que no caso aqui, como o meu N era de 400 fumantes, né? Então, esse valor aqui é 39. Bom, aí o que eu obtenho? Eu tenho 5% é a probabilidade de T ser maior do que esse valor, né, essa quantidade que está aqui.
Então, aqui eu tenho 5%, eu estou olhando para T de student, aqui eu tenho 5% de probabilidade, e essa cerquinha aqui, né, é o valor de Q menos 200 dividido por S sobre raiz de N. Então, se 5% fica à direita, então 95% fica à esquerda desse valor. Aí é só eu olhar lá na T de student, né? Eu quero olhar o seguinte, o Q menos 200 sobre S dividido por raiz de N é igual ao quantio da T de quantos por cento de probabilidade? 95%. E agora o número de graus de liberdade é 39. Então, vou voltar lá para o R e vou fazer ET. Eu quero acumular 95% à esquerda, 0,95% à esquerda, e 0,95, tá? Não 0,95%, com 39 graus. 39 graus. Então, deu 1,685. Beleza. O objetivo era achar a região crítica. Então, isso quer dizer achar o valor de Q. Né? Então, eu obtenho o seguinte. Q menos 200 igual... Eu estou olhando para esse lado aqui. Vou multiplicar por S sobre raiz de N dos dois lados. Então, Q igual a 200 mais 1,685 vezes S sobre raiz de N. Tá? Beleza. Agora é só calcular quanto que vale esse valor, quanto que vale essa expressão. Ficou faltando colocar só o valor do desvio, né? O desvio é 119,5. E aqui eu vou dividir por raiz de N. Raiz de N é raiz de 40. Então, vamos lá no R e ver quanto é que dá isso. 200 mais 1,685 vezes 119,5 dividido pela raiz, SQRT, de 40. Então, deu 231,84. Tá? Então, esse foi o valor de Q. Então, qual é a região crítica? A minha região crítica é a região onde eu vou rejeitar H0. Então, eu vou rejeitar H0 se o x barra for maior do que 231,84. Então, qual é a conclusão sobre a hipótese nula? B. Qual a conclusão sobre a hipótese nula? Bom, na amostra eu observei o quê? Observei x barra igual a 172,5. Tá? Ou seja, o x barra que eu observei não pertence à região crítica, né? Logo, não rejeitamos H0. Ao nível de 5% de significância. E o item E, por fim, né? Qual é a conclusão final em termos práticos, né? Ou seja, em termos práticos, em geral, quer dizer em termos do problema, né? Então, em termos do problema, é que... Aí eu tenho que voltar para ver o que o problema está tratando.
para verificar se o nível de cotinina no sangue das pessoas é igual ou se é maior do que isso. Tá, então, na amostra, a gente não teve evidências fortes o suficiente para rejeitar a hipótese de que o nível de cotinina no sangue dos fumantes é igual a 200 nanogramas por ml, tá bom? Então, é isso que significa. Significa que a gente não obteve evidências o suficiente na amostra que a gente observou, né, para concluir que o nível de cotinina no sangue dos fumantes é maior do que esse valor de 200 nanogramas por ml. Tá? Ficou mais fácil acompanhar depois de ver esse exemplo? Ele tem ficado menos bagunçado, porque aqui a gente fez de forma mais ou menos direta. Né? Tá? Então, eu quero só fazer a questão 2, que é bem parecida, né? Mas só para a gente fixar as ideias aqui no caso, né? Para ficar bem, eu posso dizer, para ficar mais fácil de entender. Né? E a gente vê mais um exemplo. Mas vocês vão ver que vai ser bem parecido. Então, ó, nesse exemplo 2, é até bem parecido o exemplo em si. Você tem o cigarro, essa companhia, né, Carolina Tobacco Company, anunciou que seus cigarros sem filtros mais vendidos contêm no máximo 40 miligramas de nicotina. Né? Mas a revista Consumer Advocate realizou testes com 10 cigarros selecionados aleatoriamente e encontrou uma média amostral de 43,3 e variância amostral de 14,44. Então, eu vou colocar aqui o X-barra, né, que essa revista obteve foi de 43,3 com N igual a 10 cigarros e a variância amostral foi de 14,44. E aí é muito sério afirmar que o anúncio da companhia esteja errado, de modo que o editor da revista escolhe o nível de significância alfa de 1%. Tá? Então agora o alfa não é mais aqueles 95%, mas sim 1%. No teste de Socrem, de modo que o editor da revista escolhe o nível de significância de alfa com 1% no teste da sua crença de que o conteúdo médio de nicotina seja maior do que 40 gramas. Então, de novo, né? A empresa afirma que o conteúdo de nicotina é de, no máximo, 40 gramas. Enquanto que, se eu rejeitar a suposição do fabricante, eu vou concluir que, obviamente, vai ser maior do que 40. Então, teste a hipótese de que o editor, a hipótese do editor, né, de que a média seja maior do que o que o fabricante anuncia. Então, e aqui tem a hipótese adicional, né, de que X tem distribuição normal, média B, variância sigma 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, né, a gente começa pelo seguinte, definindo a estatística de teste. A gente já tem a hipótese. A minha estatística de teste vai ser aquela T de student sobre H0, né, que é X barra menos a sua média. Aí aqui a média sobre H0 é 40, então menos 40, dividido por S sobre raiz de M. Tá? Então, essa estatística aqui, tá? Sobre H0, tem distribuição
T com quantos graus de liberdade? Com 9 graus. Tá? Então, essa é a minha estatística de teste, e aqui eu coloquei o valor, a distribuição dela sobre H0. Aí agora eu vou fazer o teste, né? Eu vou começar com o nível de significância alfa, que é de 1%. Esse 1% representa a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdadeiro, é o erro do tipo 1, tá? Alfa sempre é o erro do tipo 1, que é rejeitar H0 dado H0 verdade. Tá? Esse é o primeiro erro que eu posso cometer. Bom, essa probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdade é a probabilidade de... faltou definir quem é a região crítica, né? Região crítica do teste. Eu vou rejeitar H0 quando? Eu vou rejeitar H0 quando o x barra for maior do que um certo valor. É maior porque o H1 é maior aqui, tá bom? Então, beleza. A probabilidade de rejeitar H0 dado H0 é P de... o que significa rejeitar H0? Rejeitar H0 significa x barra ser maior do que 40. Dado H0, quer dizer dado μ igual a 40 graus. Tá? E aí eu vou obter 3. Defini errado a região crítica. A região crítica não é x barra maior que 40. Se o x barra for suficientemente grande. Maior do que Q, e o Q é o valor que eu quero descobrir. Dado μ igual a 40. Então, aqui é probabilidade de x barra. Aí eu quero obter a estatística de teste para conseguir usar a função QT e descobrir o valor desse Q. Então, vai ser x barra menos 40, Q menos 40, dividido por S sobre raiz de N, dividido por S sobre raiz de N. Tá? Então, com essa probabilidade, essas daqui são as mesmas. Dado μ igual a 40. Esse cara daqui, estou chamando de T, né? Então, tem T maior do que Q menos 40, dividido por S sobre raiz de N. Aí eu só vou anotar, né? Onde T, dado que μ é 40, tem distribuição P de student com N menos 1 grau de liberdade. Como o meu N é de 10, então eu tenho 9 graus de liberdade. Tá? Então, já obtive aqui, né, a minha probabilidade, né, de rejeitar H0 dado H0 escrito em termos da estatística de teste, e eu sei que sobre H0, essa estatística T tem distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade. Então, aqui, essa distribuição aqui, ela é a T de student com 9 graus de liberdade. Tá? Então, sobre H0, né, T tem essa distribuição, e aí, o alfa era de 1%, né? Então, a probabilidade, eu tenho o seguinte, ó, 1% igual à probabilidade da T de student ser maior do que esse valor. Então, se eu colocar aqui o valor, né, Q menos 40 sobre S dividido por raiz de N, a probabilidade de ser maior do que isso, tá, vai ser de 1%. Tá bom? Bom, então, se essa probabilidade é de 1%, então aqui eu tenho 99%.
né, à esquerda desse valor. Ou seja, o meu Q menos 40 dividido por S sobre raiz de M vai ser igual a QT. Qual é o quantio de probabilidade acumulada à esquerda? É de 99%. E quantos graus de liberdade? 9. Tá bom? Bom, então vamos lá olhar QT 0,99 com 9 graus de liberdade, isso vai me dar 2,82. Então, ó, eu tenho Q menos 40 sobre S dividido por raiz de M igual a 2,82. Isso implica Q menos 40 igual a 2,82 vezes S sobre raiz de M, que implica Q igual a 40 mais 2,82 vezes S sobre raiz de M. Quem é S? S é, bom, a variância amostral foi de 14, né? Então, o meu S é raiz de 14. Não, 14,44. E a raiz de N eu tenho 10 cigarros, né? Então, aqui é da raiz de 10. Tá bom? Bom, beleza. Agora, vamos lá voltar para o R. Então, meu quantio vai ser 40, né? O meu quantio não, o meu valor Q, né, que vai definir a região crítica, é 40 mais 2,82, que multiplica raiz quadrada de 14,44 dividido por 10. Né? Aqui era raiz dividido por raiz, aí eu posso botar raiz direta, raiz do quociente. Então, ó, isso aqui deu 43,39, tá? 43,39. Deixa eu ver se eu coloquei isso. 43,39, é isso mesmo. Então, vamos lá, vamos escrever a região crítica, né? Então, eu obtive a região crítica. É a região onde eu rejeito H0. Então, ela é x barra maior do que Q. É maior porque aqui a hipótese alternativa é de μ maior. Então, maior do que 43,39. Então, qual é a conclusão do teste, né? Então, vou olhar como na amostra observamos x barrinha igual a, na amostra foi x barrinha igual a 43,3. Que não pertence à região crítica, então não rejeitamos H0. Então não rejeitamos H0, que diz que o μ deve ser igual a 40 miligramas, tá? Ou seja, apesar de que na amostra que eu colhi, eu observei o valor de x barra igual a 43,3, apesar de eu ter observado um x barra maior do que a hipótese informada pelo fabricante para a média proporcional, que era de 40, né, esse valor ele não foi grande o suficiente, né, para me fornecer evidências para rejeitar H0. Foi quase, né, porque era esse vírgula 9 aqui foi a única coisa, foi menos de 1/10 de diferença. Mas ainda assim, né, nesse nível
de significância de 1%, eu não consegui rejeitar a minha hipótese nula, tá bom? Então, enfim, o que aconteceu é que a amostra que o editor colheu não forneceu evidências fortes o suficiente para rejeitar a H0, tá bom? Pessoal, a aula de hoje que eu queria falar era basicamente isso. É uma introdução a testes de hipótese, então a gente falou bastante aqui com um exemplo, né, sobre testes de hipótese para a média populacional Rio, tá? E aí nas próximas aulas eu vou voltar a falar de mais alguns detalhes, tá? Então, de repente, eu volto um pouquinho nesses slides, nessas partes de construção, né, da região crítica, porque a gente só viu baseado em exemplo. Aí eu posso voltar um pouco, falar sobre essa parte e essa que a gente não... A gente viu assim, intuitivamente, mas todos os exemplos que a gente viu eram de regiões críticas dessa forma. Tá? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre essas outras formas de região crítica. E aí sobre uma outra forma também de fazer região crítica, ao invés de fazer ela com x-barra, fazê-la direto na estatística de teste, tá? Direto na T. Também dá para fazer, eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Mas como essa parte ela é bem densa, eu prefiro ir com calma e fazer pouco por vez, tá? Então é isso, a aula de hoje foi uma aula mais introdutória de teste de hipótese, e na aula que vem a gente continua vendo mais detalhes, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não? Bom, beleza. Então, sendo assim, a gente pode então terminar a aula de hoje um pouquinho mais cedo.